Olá, pessoal, e bem-vindo ao nosso quinto episódio do podcast Faz Vender, e hoje com um convidado muitíssimo especial, um dos maiores publicitários do Brasil, um cara com quem eu tive, nossa, muitas vezes o privilégio de trabalhar até hoje, e que a cada vez que a gente desenvolve um projeto junto, ou que a gente toma um sorvete junto, ou que a gente bate um papo pelo Zoom, eu aprendo, e é esse aprendizado que eu queria oferecer para você que é empreendedor, para você que é um empresário, para você que é um líder de vendas ou para você que é um vendedor. Muito do que o Neto vai falar aqui são verdades que você precisa hoje colher como pérolas importantes. O Pascoal Fabra Neto, ele é sócio presidente de criação e inovação de uma agência de publicidade em São Paulo chamada FQ Brasil, que é associada à MC Saat da Inglaterra, e ele tem uma história que, se eu pedir para o Netão aqui contar a história dele, os 40 minutos do nosso podcast acabam. Então, ele tem uma história incrível, passagens com muitos dos grandes ícones da publicidade do Brasil. Ele mesmo é um ícone da publicidade do Brasil e hoje vai ajudar a gente a entender que não adianta apenas uma equipe de alta performance, hein, pessoal? Tem um outro segredo que leva uma empresa a ter uma alta performance de venda de um produto, que hoje vai ser revelado. E eu te convido então, Netão. Bem-vindo, Pascoal Fabra Neto. Um prazer enorme receber você aqui. Fala um oi pro pessoal. Olá, gente. Olá, mineiraça. Eu amo essa terra, Uberlândia. Muito obrigado pelo convite, Fabão. Putz. E olha, vou falar o seguinte: a Pascoal Fabraneto, o pessoal me chama só de Pascoal. Minha mãe me chamava quando ela estava muito brava, quando eu aprontava com muita coisa. Então, portanto, Neto, Netão, eu tenho quase 2 metros de altura. Fique à vontade. Eu tenho orgulho do meu nome, carrego o nome do meu avô. Infelizmente não o conheci. Ele morreu, eu nasci. Daí porque eu carrego e tenho o nome dele. Vamos lá, gente. Vou começar assim. Primeiro, eu quero mandar um oi. Eu, como filho de uma mineira de Uberlândia, como fala o doutor Luiz, quando eu conheci do Grupo Albuara, ele falou assim: ah, ninguém é perfeito. Falando dos uberabenses. Minha mãe era mineira, ela não perdeu o sotaque. Na verdade, eu sou um paulistano e ela saiu de Uberaba e veio para cá. Mas eu tenho um carinho muito grande, gente, por essa terra. Tenho amigos aí muito importantes. Você é um deles, um Marcão Tanus, do Martins, o doutor Luiz Alexandre, do Grupo Algar, que eu tive o privilégio de ter criado ali o branding do Grupo Algar. Gente, você estava nisso comigo, gente que conhece gente, gente que gosta de gente. Então, assim, não teve química. Agora que eu conheci por teu intermédio, a Rosalina, o Lívio, o Lucas, que, olha, nós vamos ainda trabalhar juntos, viu, Fabão? Eu estou falando para você que estou dando um spoiler aqui para o pessoal, viu? Assim, nós vamos trabalhar. O Grupo Erlan, é, aquilo não é uma fábrica de chocolate, aquilo é uma casa de chocolate. Eu tive o prazer e o orgulho de estar lá. Que mais? Celso Machado, é um querido. O pessoal, como ele chama mesmo? O Marcos e o Fábio da Star Química. Start Enfim, Química. gente, eu tenho gente muito, muito importante na minha carreira aí que eu construí com todos vocês. E eu começo falando o seguinte, que um bom publicitário, tudo que o Fábio falou, que bacana, gostoso, massageia o ego, o bom publicitário, o bom criador é um bom vendedor também. Eu tenho que falar isso para vocês. Não importa, assim, o marketing está cheio de ferramentas. E eu vou começar para falar a você que olha como a marca chega para você. Às vezes você fala, não, não é importante uma marca, o branding não é importante, eu preciso de um corpo de venda. Vou dar uma pérola para você, que é o seguinte, quando você acorda, né, você vai lá tomar teu banho, você vai ter um encontro com o shampoo, você vai botar o shampoo que você deseja, que você comprou, ou como ele chegou para você. A gente nunca sabe. Então, assim, antes de você vai escovar o dente com a tua pasta de dente que você escolheu, o sabonete que você escolheu.
O papel higiênico que você escolheu, que você gosta. Olha quantas marcas circundam você e você falando para mim, não, branding não é importante. É importante, entendeu? Então, assim, as pessoas esquecem, embora sendo B2B, né? Eu falei, mas eu sou B2B, eu não preciso de comunicação, eu não sou B2C. Não, 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 não. Olha para você e a tua vida. Olha o que você come de manhã, o suco de laranja, de uva que você escolhe. Você gosta dessa marca, você não gosta dessa marca. E eu tenho uma expressão muito bacana. Eu uso essa metáfora, né, para o pessoal saber o quão é importante a comunicação, o quão importante estar dentro do corpo de vendas, ter o branding, viu, Fábio? Assim, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, o pessoal pensa que o branding é só um desenho de uma marca, é só uma. Não, quanto Terrível isso. é horrível isso, mas É assim, horrível. quando eles olham, falei assim, me fala uma coisa, você vendedor, assim, um bom produto, você que tem um bom produto, né? Imagina você com um bom produto, você fala, pô, mas eu não estou conseguindo vender. Olha só, que eu vou falar ou tentar explicar a vocês. Quanto custa para não ficar lambendo cria, mas assim, a, a Brahma número 1. Quanto custa uma Brahma número 1? Eu lembro muito bem que quando nós estávamos, eu era o Golden Boy do Eduardo Fischer, do Roberto Justus, eu estava junto com os meus queridos companheiros, o Cláudio Carilo, Paulo de Almeida, os criadores maravilhosos, e eu tomei conta dessa Brahma, era responsável por toda a campanha impressa dela. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque quando Marcel Telles, que era o financista que comprou, junto com os três, Sicupira, Jorge Paulo Lema, a Brahma, ninguém entendia de cerveja. Entendeu? Ninguém entendia de cerveja. Entendia de negócio, né, Neto? Comprei um produto de consumo. E assim, foi trabalhado. E ele falou assim: qual a coisa mais importante? Depois de 3 meses estudando a marca, depois de 5 meses, qual a coisa mais importante? Ele falava: fala para gente, qual a coisa mais importante daqui? Eu falei: bom, eu acho que é o produto. Eu falei: isto sim, mas o que é distribuição? Segunda coisa mais importante, distribuição. Terceira coisa mais importante, marketing. Criem a campanha mais maravilhosa do mundo que a gente vai fazer acontecer. Então, eu só dou esse esquentamento para vocês, dizendo que você, vendedor, que a gente nós somos parceiros da venda. O publicitário, o criador é parceiros de venda. Nós somos literalmente chão de fábrica. O bom criador gosta do chão de fábrica, gosta de fazer parceria com o cara. E assim a gente entende que o bom vendedor também precisa de um bom conceito, porque aí fica mais fácil. Imagina como é mais fácil. Pensou cerveja, pede o Brahma, a número 1. Fica mais fácil você vender, entendeu? Potencializa o trabalho dele, né, Neto? Eu até. O que você está dizendo aqui é: comunicação faz vender. E eu acho que você foi muito apropriado no seu comentário quando você fala que a comunicação sozinha não é suficiente. Mas, por outro lado, embora você tenha dado tanta ênfase, e eu concordo em gênero, número e grau, tanta ênfase na distribuição, né? Você brincou falando que em primeiro lugar a distribuição, em segundo lugar a distribuição, terceiro lugar a distribuição, em quarto lugar o marketing, a distribuição sozinha também eu percebo ao longo da minha história profissional que tem enfrentado muita dificuldade. Eu vejo muitos empresários dizendo assim: eu tenho um produto incrível. Aí você vai visitar esse empresário e ele fala assim: experimenta o meu produto. Então, se é uma camisa, você veste, se é uma bolacha, você come, se é um suco, você bebe. E você fala assim: nossa, pior que é verdade. O produto desse cara é incrível.
Aí você vai entrar na fábrica onde esse produto é fabricado e você vê os processos e fala, nossa, mas isso daqui é incrível. E aí você fala, bom, então agora vamos ver como é que está a sua venda. E ele fala assim, pois é, eu não vendo. E aí a gente fica consternado. E eu vou até mudar de câmera aqui para falar uma coisa para você que é empreendedor. E isso é uma pérola que a gente vai tentar tirar hoje aqui desta concha chamada Neto. É, a importância da distribuição, ela é visceral, quer dizer, é impossível, não é apenas comunicando bem um produto que você vai vender, mas uma boa comunicação, ao contrário do que muitos pensam, potencializa muito a sua equipe comercial. Se você estabelecer um bom posicionamento de mercado para sua marca, um bom reconhecimento de mercado, a sua equipe, como disse o Neto, vai ter muito mais facilidade de vender. Então, Netão, eu queria explorar isso com você agora. Você deve ter milhões de histórias no passado de projetos que você conduziu e que a comunicação realmente foi uma nitroglicerina na equipe comercial. Conta pra gente um pouquinho como é que isso funciona e como é que isso poderia funcionar nas empresas das pessoas que estão ouvindo aqui hoje. Ótimo. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo e perdão. Eu vou só começar, abrir um parênteses e fechar o parênteses rapidinho, dizendo para vocês o seguinte: se um criador falar para você que eu fiz, eu faço, eu aconteço, é mentira, viu? Mentira. Quando você assiste um filme de Spielberg, você fala, esse cara é genial, não é? Mas termina o filme, você vê um monte de letrinha subindo, não vê? Então, Vê. isso é comunicação. Eu sou o que sou por conta de uma equipe extraordinária junto comigo. Um redator, o meu sócio, Fernando Quinteiro, o planejamento da Sabrina, o atendimento, o meu cliente. Eu costumo falar, gente, que 50% de uma boa ideia vem do cliente, vem de um bom briefing, entendeu? Uhum. Então, vou explorar vocês. Por exemplo, tenho a honra de ter criado, junto com Ricardinho Freire, Ana Carmen Logobardi, Mauro Pérez, a Hermínia, a minha querida Rita, da pesquisa, o nosso querido mestre Júlio Ribeiro. Assim, eu não posso deixar de falar sobre isso, mas criamos Uhum. Brastemp. Não tem comparação. Não é assim uma Brastemp. Gente, eu e Fernando Quinteiro, hoje meu sócio Fernando Quinteiro, ele era o atendimento barra planejamento junto com Júlio Ribeiro naquela época, e nós criamos. Ora, veja só, chegou da rua, isto é importante, olha só, antes dessa campanha ir para o ar, o que nós fizemos com o corpo de venda? Porque eu não Uhum. posso deixar olha, assim, eu tenho uma excelente ideia, mas o corpo de venda, esse foi uma nitroglicerina que você falou. Por quê? Porque não é assim uma Brastemp. Brastemp não tem comparação. E antes de entrar, fizemos um estudo dentro da Brastemp para falar para o chão de fábrica. Vocês entendem o que significa não tem comparação? Vocês entendem que essa campanha vai para o ar, não é assim uma Brastemp, mas não vou nem. Eu falei assim, entendemos. Ou seja, qualquer problema que houver, a moça comprou e o botão não funcionou, tem que resolver, porque não Na tem hora. comparação, na hora. Uhum. Olha só o corpo de venda, entendeu? Aham. Entendem Aham. isso? Qual é a importância de você ter aí a logística, o corpo de venda, todo mundo azeitado antes de você lançar a nitroglicerina? Uhum. E aí, o que acontece? Acontece que quando você lança, mas espera aí, o cliente falando, espera aí um pouquinho, você está querendo que eu invista num anúncio de uma comunicação onde o consumidor comprou o meu concorrente? Falei, comprou, mas o sonho dele era, Não era esse. não era esse. E é Aham. isso que a gente vai fotografar. Então, Aham. gente, não adianta, antes de botar a campanha no ar, esse é o maior exercício, se não volta o bumerangue na tua testa.
Ou Uhum. seja, esse é o maior exercício. Se nós não tivéssemos o corpo de venda junto conosco, se nós não tivéssemos a logística junto conosco, se nós não tivéssemos o corpo diretivo da empresa, nada aconteceria. Ia Uhum. ser apenas uma boa campanha para ganhar um preminho. Não, Uhum. essa campanha durou 25 anos, entendeu? Nossa. Mais do que 15 anos de fama, como diz Andy Warhol, me deu a mim, ao Fernando, a Talent. Eu era o diretor de arte dessa campanha, junto com o meu querido A Centelha Criativa, que chama-se Ricardinho Freire. Tá? Então, esse é Muito. um exemplo. Outro exemplo que eu posso te dar, olha a importância da marca na sua vida. Eu não vou falar mal de Fiat, mas o Fiat 147 era uma coisa que todo mundo era nítido, que era um Estranho. problema. Essa porcaria de carro, essa porcaria de carro, não é isso? Uhum. É. Aí você entra numa Mercedes, ou você entra numa BMW e, de repente, você pega a chave, você olha para a chave, você dá um toque, eu falei, e não acende, não faz nada, não pelo carro, mas por você. Qual a pergunta que você faz para si mesmo, para você mesmo? Você fala, aonde eu errei? Fala, se não está funcionando, eu que não estou sabendo usar. Entender, né? Você, quando sai de casa, você bota você faz uma barba fata, um profumo, uma camisa, né? Eu, assim, você é bem apresentável. Você não faz isso para você? Por que você não Lógico. vai fazer isso para o produto? Pausa, pausa, puf, pausa, congela o Neto. E agora eu vou virar de câmera aqui, porque o Neto tá dando mais uma pérola para você aqui. Fica esperto nisso. Muitas vezes a gente acredita que o produto, porque ele é gostoso, porque ele é bom, porque ele veste bem, ou não importa qual é a característica que você observa a respeito do seu produto, ele é suficiente para ganhar o campeonato. E se a gente for fazer uma metáfora, eu escrevi até um artigo sobre isso outro dia. Se a gente fosse fazer uma metáfora sobre Fórmula 1, o seu produto é o seu carro. Quer dizer, então, ter o melhor carro da Fórmula 1 não garante a vitória. Pode garantir a vitória de uma corrida, duas, três, mas se você quer ganhar o campeonato, você tem que ter, além de um excelente carro, o piloto que sabe pilotar esse carro. E muito se fala sobre técnica de venda, e técnica de venda é fundamental. Mas eu acho que você tem que potencializar a sua equipe comercial. E como é que você potencializa esses caras? Dando um carro de alta performance, e isso se faz por comunicação, né, Neto? Não, ninguém resiste uma boa ideia. Você já ouviu essa máxima, né? Todo Já. mundo. Já. Ninguém Já. resiste uma boa ideia. Olha só. Mas aí eu tenho um contraponto disso. Pô, mas Netão, eu estou ouvindo os seus telespectadores, os nossos telespectadores, falando, pô, mas Netão, eu sei disso, mas eu não tenho uma verba. Eu não tenho, falei assim, eu vou te dar uma que eu ouvi de um cliente meu. Verba não tem, verba se cria. Não é Pô, maravilhoso? Verba maravilhoso. não tem, verba se cria. Traga uma boa ideia que eu vou, com todos aqui, nós vamos realizar. E isto é a coisa mais importante para vocês saberem. Verba não tem, verba se cria. Vou dar um exemplo de um case que nós tivemos dentro da agência da FQ Brasil, que foi extraordinário, nosso, que o nosso cliente, hoje presidente Jorge Paulman Nasser, hoje presidente da Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Seguros Vida e Previdência, ele, na época, era o diretor de marketing do grupo da seguradora. Ele falou, Uhum. Netão, eu tenho aqui uma boa e uma má notícia. Eu acho que a boa notícia é que é uma oportunidade, ok? Ué. Ué, assim, uma má notícia é que eu não tenho nenhuma verba, mas aí eu pensei comigo, mas verba não tem, Verba, verba se cria. verba se cria. Olha, eu tenho ali, eu estou pensando alguma coisa, ele é super ideiudo também. Esse meu cliente, hoje, o presidente, na época ele era o diretor de marketing, e ele falou assim: ele é um ideiudo, eu gosto dele, pessoal, profissional, ele é um extraordinário profissional. Pô, eu estou pensando alguma coisa aqui. Eu tenho a Caminhada da Longevidade no Rio de Janeiro, e eu tenho a Árvore da Lagoa. Eu não tenho nada em São Paulo.
Pense em alguma coisa, você, Fernandão, pense, eu estou pensando alguma coisa aqui, bicicleta, não sei o quê, assim, voltamos para casa e trouxemos uma ideia extraordinária que é a ciclofaixa de lazer. A Uhum. ciclofaixa de lazer, por mais de 13 anos, esse que vos fala ganhou o prêmio de medalha Anchieta, o profissional de comunicação que deu durante 13 anos, mas durante 5 anos foi eleita o case, o presente, o melhor presente que São Paulo pode ter ganho. Não, Nando, né, Neto? O quanto que isso traz de reverberação, de poder, de simpatia pela marca, né? Então é aquilo que você falou no começo da história, né? Eu levanto da minha cama de manhã e eu vou tomar meu banho, então eu tenho lá uma relação com o meu shampoo, uma relação com o meu sabonete, marcas que eu escolho. E é óbvio que nem sempre não é esse o caso que a gente está falando, obviamente, nós estamos falando de um dos melhores instituições financeiras que existe no Brasil, quem sabe no mundo. Mas existem situações em que nem sempre eu escolho o melhor produto em termos de performance. Então, provavelmente, se eu chamar uma dermatologista para fazer uma visita na minha casa, ela vai ver lá o meu shampoo, por exemplo, que eu gosto muito da Unilever, que é o shampoo seda, e ela vai olhar e vai falar assim: olha, Fábio, deixa eu te falar uma coisa, você gasta hoje R$ 11,90 nesse vidro de shampoo seda que você ama de paixão, eu acho que você deveria usar esse outro shampoo da Clinique, ou da, sei lá, de uma marca como essas, que custa R$ 340 um vidro. Quer dizer, e tem gente que compra. Agora, eu tenho uma relação com isso. Seda é uma marca que sempre fez parte da minha vida. Eu criei uma simpatia pela marca. E isso é 50% ou talvez mais do esforço de compra que eu tenho hoje quando eu tomo a minha decisão. E eu fico imaginando, eu queria ouvir você sobre isso. Quanto de impacto positivo uma iniciativa de marketing e comunicação como a ciclofaixa de lazer pôde trazer para a marca institucional Bradesco, tornando o processo de venda aquele pelotão de gerentes de contas que eles têm espalhado pelo Brasil para fazer o negócio acontecer. Isso acontece também, né, Nath? Acho que sim, e não é só venda. Olha só o carinho que o Bradesco permitiu, olha que o carinho que o Bradesco Seguros ele deu ao estado de São Paulo, sobretudo São Paulo, né? A cidade de São Paulo, que é louco. Então, assim, não é só venda também, tem a venda Uhum. institucional, tá? Isso é um exemplo que eu posso dar a vocês de o quanto este case beneficiou a marca. E eu não estou falando só, e o corpo diretivo também, não vou falar nem do Bradesco, o corpo diretivo ah, das, das organizações do Estado, da Secretaria de Lazer, que lá é o Walter Feldman, o que nós mexemos internamente na cidade de São Paulo. E lá estava a marca Bradesco Seguros. Isso é a coisa mais importante que a gente pode, assim, é uma experiência. Eu vou dar outra experiência para não terminar. Também, Fernando Mitre, Zé Eustáquio, Newton Pacheco, meu diretor de criação na época, etc., fomos chamados, olha só, fomos chamados para o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde que era tido como um jornal extremamente uh, uh, up-to-date, um jornal moderno, um jornal. Falei, pô, Netão, a gente precisa fazer, Newton, a gente precisa fazer uma campanha. Está aí a CPI do orçamento. Tá? É a Uhum. CPI do orçamento. Voltamos e Fernando Mitre nos brifou dizendo, e assim, olha só, Neto, mas eu, assim, eu preciso vender mais jornal. Então, vendedores, eu preciso vender mais jornal. O que eu faço para vender mais? Se eu não tenho, lembre, verba não tem, verba se cria. Tá? Aham. Então, assim, qual é a importância da ideia para um grande vendedor? Seja ele um criador, seja ele você no corpo de vendas.
Uhum. Essa é a coisa mais importante. E nós criamos, Nilton, eu, seu Eustáquio, todo mundo criamos, não deixe a CPI do orçamento acabar em pizza, e virou esse jargão que todo mundo fala. Vai acabar em Ah, Você tá brincando, jura? está nos Legal, nossos. legal. Isto está intrinsecamente ligado. O que aconteceu com as vendas do jornal? Explodiu. Uhum. Por quê? Houve uma simpatia porque ninguém quer saber. Pô, vai acabar em pizza isso, por favor. O Jornal da Tarde, vamos ver o que. Então, assim, eu acho que vocês têm que ter uma atenção muito grande. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho tempo? Alguma coisinha? Tem? claro que tem. Tem? Não, eu tenho que falar uma Nós coisa temos 11 que minutos. que é, um- que é muito importante para vocês saberem disso. E eu não vou misturar Estado com religião, até porque eu não sou religioso, eu sou uma pessoa de fé. Existe uma competência que eu sempre falo, uma competência acadêmica, onde eu Uhum. estudei, onde você estudou, Fábio, onde Marcão estudou, onde Fábio, Marcão, tal outro, Marcos estudaram, assim, Fernandão, todo mundo, assim, a competência acadêmica. Agora tem Uhum. uma competência que chama-se competência divina. Porra, Uhum. Netão, como é que você teve essa ideia? Como é que, assim, a Brahma número um, etc., foi? Primeiro é Paulo de Almeida, Cláudio Carilo, Eduardo Fischer, eu, por tabela, eu falei assim, como é que a gente tem? Elas se misturam, a competência acadêmica, ou seja, você, mesmo você, corpo de venda, você, homem de chão de fábrica, profissional de chão de fábrica, você que vai na rua, sente o pulso do consumidor, sabe? Essa é a Uhum. competência. Mas tem horas que tem uma competência divina que você fala assim: como é que eu tive essa ideia? Eu não Da sei. onde veio, né? Da onde veio? Então, Uhum. assim, elas se amalgamam em algum momento na tua vida. Volta a Uhum. fita dos melhores cases que você tem de venda. Volta o case. Você fala assim, puta, realmente, como é que eu me encontrei com aquela pessoa e falei aquilo que eu tinha que falar para ele e de repente estou passando a nota, o cara vem, eu consegui vender Pois é. extraordinária, bati a meta. E é isso Aham. que eu quero passar. Essa Uhum. competência acadêmica, competência da escola da vida, a tua competência do chão de fábrica, mas existe uma competência, gente, que é uma competência divina, que não sou eu, nem Fábio, nem ninguém. A gente tem que É um mexer. dom. É um dom, é É um uma presente. graça, é um Uhum. presente, é uma graça que vem, você vai falar realmente, né? E Como faz acontecer. que faz acontecer. Exatamente. Agora, Neto, eu vou até falar aqui para o pessoal aqui, ó, mais intimamente, porque a gente estava falando aquela história, aquela metáfora da Fórmula 1, né? E o Neto aqui está recheando de coisas interessantes para a gente aproveitar, pérolas incríveis que ele está falando. Inclusive, eu já achei o nome desse episódio. Vocês vão ver o nome e vocês vão entender por que é esse o nome do episódio. O Neto já falou aqui, ele já deu de presente o nome do episódio. Mas é aquela história assim, ó. Eu vou fazer um desafio, Neto, aqui para o pessoal, e depois você vai explorar esse desafio que eu vou fazer aqui. O desafio é o seguinte: experimente. Você que é empreendedor, você que é dono de uma grande empresa, você que acredita que tem um produto de alta qualidade ou um produto que deveria ter uma performance de venda melhor, na sua opinião, do que ele tem hoje. E você tem hoje lidado todos os dias com a sua equipe comercial, tem estabelecido uma pressão gigante sobre a sua equipe comercial, e eu acho que isso é justo de se fazer, porque artilheiro entra no time para fazer gol, tá certo. Só que pensa no meio de campo, né? Pensa na armação da jogada. Pensa como é que essa bola pode chegar um pouquinho mais redonda no pé desse artilheiro que está lá na frente, que ele não pode voltar aqui para dentro da sua empresa para buscar um negócio, não. Ele tem que estar lá fora buscando. Então você tem que fazer o lançamento. Mas eu fiz uma metáfora de futebol, eu estava fazendo da Fórmula 1. Então minha proposta para você é o seguinte: experimenta tornar o seu carro mais potente na próxima temporada. Pensa nisso. Você tem um bom piloto? Ah, eu tenho um bom piloto. Você tem um produto muito bom? Eu tenho um produto muito bom. Então chama
alguém que possa fazer esse produto performar ainda melhor. Torna o seu carro mais potente, porque não adianta você ter o melhor piloto se o seu carro é deficiente. E não adianta você ter o melhor carro se você não tem piloto para dirigir. E essa metáfora é muito apropriada para isso que o Neto está falando, né, Neto? Essa história toda que você está trazendo para a gente, de como é que no caso do Bradesco, o posicionamento da marca mudou a relação da marca com os mercados. Isso gera venda, isso gera lucro, isso gera margem. Como é que nos outros cases que você tem dezenas para contar, isso mudou a percepção do consumidor em relação a uma marca. Isso gera preferência. É o caso do Fábio no dia de manhã, hoje, quando eu levantei da cama e fui lavar minha cabeça. Quer dizer, como é que você sugeriria como é que é? Verba se cria, né? Tem verba se cria. Verba não tem, verba se cria. Então, olha a dica que eu estou dando para os empresários. Como é que você recomendaria para essas pessoas que estão nessa situação agir em relação à comunicação? Puxa, eu não tenho verba, então esquece a comunicação? Puxa, eu acredito muito no meu produto e a minha equipe de vendas não faz o trabalho deles e eu não sei como resolver. O que a gente pode dizer? De que maneira prática a gente pode levar esses empreendedores a usar comunicação como uma potência para a equipe comercial, né? Olha aqui, eu tenho que lembrá-los disso. Tudo que eu contei para vocês, seja Brastemp, nossos japoneses são mais criativos, japoneses dos outros, não é assim, não é assim uma Brastemp, Italac, lá em casa tem, não deixa CPI. Isso é analógico, eu nasci analógico. Olha a sorte que o corpo de vendas tem hoje. Olha só o que, assim, hoje eu virei híbrido. Eu tenho 4 filhos. Isso aqui, para mim, é uma ferramenta de trabalho. Não estou falando o seguinte, vou falar para você. Não tem como, vou usar o não dá para não ler. Uhum. Não dá para não ler, né? O Ogilvy falava, nunca use não no começo das frases, etc. Não dá, o meu Ricardinho Freire criou para a Folha Folha de São São Paulo, Paulo. não dá para não ler, 2 vezes. Não tem comparação, olha só, 2 vezes. Então, eu não admito, seja quem for, porra, não consigo vender. Não. Eu, hoje, com o celular na mão, com as redes hoje na mão, a gente consegue fazer um grande estardalhaço. E eu sou gregário. Então, eu, como criador, falei assim, mas eu não tenho essa verba, né? Então, eu falei assim, não, você tem, vamos achar, vamos descobrir e vamos achar. Eu chamaria o corpo de vendas, eu, com meu entusiasmo, com uma boa ideia, lembre disso, Que é fundamental. isso é fundamental. Ninguém resiste a uma boa ideia, né? Eu sou muito mais de regar Uhum, do que uhum, bater. uhum. Regue o pessoal, fale para você, olha, corpo de venda, nós vamos investir, nós vamos buscar esse dinheiro aqui dentro para você ficar tranquilo e olha a ideia que nós temos. Ou seja, não, eu não posso. Na minha vida, eu sou chamado, sim, né? Eu tenho esta verba, pouca verba. E o que eu faço com isso? Pouca verba, ou não tenho verba nenhuma, algumas outras ferramentas de marketing você precisa estabelecer. No corpo de Uhum. vendas, seja ele o pessoal, seja aquele momento onde você está no clube, o teu network, qual é a importância? Também é o corpo de vendas, isso também é a sua comunicação, mas olha que facilidade que você dá para o teu corpo de vendas quando você tem uma ideia. Você Uhum. vender uma commodity. Não é a minha criação, é a criação da agência onde eu trabalhei, mas é extraordinário e é uma criação do João Live. Quanto vale? Vai perguntar lá no Posto Ipiranga. Quanto vale isso, gente? E Aham. assim, quanto vale uma boa ideia? Imagine o seguinte: não tem verba, mas nós criamos, eles criaram. Pergunta lá no Poço Ipiranga. Eu imagino essa nitroglicerina na mão de um grande vendedor. Pronto. Entendeu o que eu falo? Porque, Uhum. assim, se ele participa, é sempre participar. Isso eu não posso esquecer. Antes de você
colocar uma ideia na rua, chama teu corpo de vendas, fala, ó, olha a campanha que nós vamos lançar. Abraça essa campanha. Souvenir, a tinta do Brasil. Nós criamos, eu e Fernando Quinteiro, criamos essa campanha e descobrimos pela pesquisa quem escolhe a cor é a mulher. Quem escolhe a marca de tinta é o pintor. É o pintor. Então, fizemos uma campanha para o pintor. Então, assim, e aí o pintor, no corpo de vendas, todo mundo estava lá, 600 pessoas, e fizemos a campanha para eles, Uhum. tá? Para eles, com os pintores. Eles jogaram os papéis para cima. Os alemães, você não precisa ver como os alemães ficaram, porque isto é a importância de você trabalhar. Lembre, eu estou pegando agora o fiozinho, esse fiozinho do novelo de lã, para a gente não esquecer. Ninguém faz nada sozinho. O corpo de vendas é importante, a sua empresa de comunicação é importante, o chão de fábrica é importante, a mulher do cafezinho é importante. Quando você termina, fala assim, puxa, realmente é um trabalho integrado. E hoje, eu sempre falo para os meus filhos, e aqui é uma lição que eu aprendi. Eu tenho 4 maravilhosos filhos, e eu falo para eles, ó, filho de peixe, falava, filho de peixe, tubarão tem que ser. Eu exigia muito isso. Errei. Filho de peixe, golfinho tem que ser. O golfinho é gregário. O golfinho, ele é carismático. Ele consegue salvar gente na praia. O golfinho até fala, entendeu? Então, assim, ele é mais querido, ele não é um predador. Então, Ele colabora. hoje em dia, com isto aqui, gente, isto aqui, seja um golfinho, seja gregário com as vendas, seja simpático, falou assim, as pessoas têm que conhecer você olhando para você com um brilho no olho, falando assim, Fabão, você está triste hoje, não está? Falei, teu cliente, graças a Deus, todos os meus clientes são meus amigos. Porque muitas vezes eles vêm falando, Netão, eu vou passar na tua agência, vem aqui só para a gente falar sobre a vida. Isso, para mim, não tem preço. Isso é Mastercard. Não, incrível, incrível. E assim, eu queria pegar dessas coisas que você falou, uma pérola que eu acho maravilhosa é essa história que você traz, né? Muitas vezes eu vejo dentro das empresas por onde eu passo, e talvez vocês que estão assistindo aqui já têm ou já tiveram essa experiência que eu vou tentar compartilhar com muita empatia com você que está assistindo. Às vezes a gente fala assim, eu sou o dono da empresa e eu tenho o meu produto, eu acredito profundamente na qualidade do meu produto e eu fico cobrando a equipe comercial para que eles façam as vendas. Depois de ouvir tudo que o Neto está falando, ele falou assim, ó, não se faz nada sozinho, né? Deve haver uma colaboração interna. Tá, então reserva essa chávena para a gente fazer o bolo daqui a pouquinho. Outra coisa que o Neto falou que para mim é uma pérola incrível. A verba a gente pode criar. E não necessariamente o seu esforço de comunicação vai começar imediatamente no D0 com um volume de investimento elevadíssimo. Mas existem ferramentas que podem te ajudar, contanto que você tenha uma ideia genial, a viralizar essa ideia e isso vai colaborar com a sua equipe comercial. Essa é a outra chave. Nós vamos juntar essas duas coisas? Então eu vou até mudar de câmera aqui para esse pessoal me olhar com bastante atenção. Junta as duas coisas. Então, eu posso começar pequeno no volume de investimento, mas eu nunca deverei começar pequeno no tamanho da ideia. A ideia é a coisa que faz qualquer volume de investimento ser digno de ser investido. E a outra coisa é a seguinte, a sua equipe de vendas talvez esteja sozinha. Talvez a sua equipe de vendas esteja se sentindo altamente pressionada e sozinha. Mas existe um pedaço dessa história que você, como empreendedor, pode e deve fazer, que é começar com essa ideia genial de alguém que possa te dar essa inspiração genial e na sua velocidade, no volume de capacidade de investimento que você tiver,
ajudar a sua equipe de vendas, dando para eles, assim como a gente viu o case da Souvenir, a tinta do Brasil, dando para eles a motivação, a segurança, o assunto que eles vão usar para propagar essa ideia a respeito do seu produto. Ninguém faz nada sozinho. Nós somos um corpo dentro da empresa, mas não se iluda. A sua equipe comercial não vai fazer nada sozinho, a sua equipe de marketing não vai fazer nada sozinho também. Netão, a ideia é o coração da coisa, né? Sem dúvida nenhuma. A ideia, eu chamo de ideia soberana. Uma ideia soberana. Eu vou contar só para você, eu era estudante, por favor, entendam que não tem nenhuma soberba aqui, nenhuma vaidade aqui. Eu cheguei para o meu pai com 18, 19 anos de idade, eu sou um ex-jogador de voleibol, joguei voleibol, fui até indicado à seleção brasileira, paulista, meu primo é o Zé Roberto Guimarães, por conta disso, Roquinho, Roque Guimarães, Matheus Guimarães, são todos meus primos que crescemos juntos nesse mundo de voleibol. E eu falei, pai, eu vou estudar nos Estados Unidos. Pô, mas eu não consigo te sustentar lá. Eu falei, não, fica tranquilo. Aí você falou para ele assim, verba se cria, aos 8 anos. Filhão, eu te seguro 1 ano, o resto é por tua conta, fechado, fica tranquilo. Vendi carro, vendi cueca, vendi tudo que eu tinha, aparelho de som, etc., e fui lá. Muito bem, vendi pastel na Quinta Avenida, marquei carro de madame, pintei boneca, lábios de bonecas japonesas numa factory chinesa, me virei, só não vendi o corpinho básico. Estamos lá, estamos trabalhando, estudando, tá maravilhoso. Me formei em uma das melhores empresas e mas melhores universidades, tive algumas regalias por ser um dos melhores estudantes de comunicação na época. Eu, com 19, naquela época, estava com 22 anos, 23 anos, voltando para o Brasil, 22 anos. E fui presenteado no avant-première de Francis Ford Coppola, sentado ao lado dele para assistir Apocalipse. tá doido. Por que eu falo isso a vocês? Eu falo isso a vocês porque, assim, pouco dinheiro, pouca verba, e lá eu consegui ver um case extraordinário sem dinheiro nenhum. Um case extraordinário que vigorou um jargão mundial. Isso eu vi com os meus próprios olhos. Eu era estudante e ficava olhando o que estava acontecendo. Todo mundo sabe que eu estou falando disso há praticamente 30 anos atrás. McDonald's e Burger King. McDonald's e Burger King com muita verba de comunicação, cada uma numa agência. Depois eu trabalhei com Burger King. Era impressionante. E um criador com um diretor e um corpo de vendas. Prestem atenção nisso, gente. Preste atenção nisso. Isso aí não é uma pérola. Isso aí, para mim, é um colar de pérola. Olha aqui. Isso aqui. Um criador, um diretor de cinema e mais o corpo de vendas para Wendy's. Lembra do Wendy's? Lembro. Lembra o Wendy's? Procura aí. Botaram 3 velhinhas, botaram num fundo infinito um balcão. Olha só, num balcão e botaram o sanduíche, serviam um sanduíche. Aspas, este balcão nada fazia menção ao McDonald's ou à industrialização dessas grandes marcas. Então, a Wendy's pegaram 3 velhinhas de mais ou menos 78 anos de idade, 80 anos de idade, botaram um sanduíche enorme, com um pão enorme nesse balcão, e assim, eu ficava olhando. A mulher, velhinha, abriu e tinha um bifinho redondinho no meio. E ela olhou para o atendente e falou, "Where's the beef?" Where's the beef? Ou seja, onde está o bife? Gente, virou um jargão mundial. Virou um jargão mundial que significou o seguinte: quando não tem ideia,
quando as pessoas vêm, a minha equipe vem me mostrar ideias e não tem uma boa ideia, na Madison Avenue, em Nova York, todo mundo começou a falar: Where's the beef? Where's the beef? Cadê a ideia? Então, assim, quando um corpo diretivo vai chegar, você, corpo de vendas, falar para o teu marketing, tá bom, me dá um bife. Cadê o bifão para eu chegar e vender? Entendeu? Isto virou esse jargão mundial para que a minha equipe fale assim, tá bom, eu entendi, tá lindo, maravilhoso, mas where's the beef? Cadê o bife? Em outras palavras, a máxima assim, adorei a sua ideia de King Kong, maravilhoso, mas eu não gosto de macaco. Tira o macaco dessa história, que eu produzo esse filme. É a mesma coisa, gente. Reparem o seguinte, que a gente dá a volta, eu falo, e eu falo o seguinte, cadê a ideia? A ideia não é só para nós, não é só para o departamento de marketing. A ideia, como o Júlio Ribeiro falou, uma boa ideia, ela cabe num bottom. Então, este bottom tem que virar e viralizar. E hoje, com as redes, eu não tinha nada disso. Hoje, graças a Deus, eu tenho. Se eu tivesse isso na época, o que eu ia fazer? Hoje é para reverberar. Então, é o seguinte, quero só registrar a vocês isso. Ninguém resiste a uma boa ideia. E a ideia é soberana. Soberana. Ela tem que ter todos os quesitos de qual que é o chiclete de ouvido sonoro, né? Quando você está no quarto, no banheiro ou na cozinha, você escuta o plim-plim da Rede Globo, né? E você sabe que alguma coisa começa ou alguma coisa está terminando. Isso aí não é truque, isso aí é técnica de marketing. Ou como o Nizam maravilhosamente fez, Nizam Guanais fez isso aqui, ó. Itaú. Né? Porque quando a gente faz isso, são os nossos avatares. Pensou cerveja, e aqui eu vou terminar só com a grande ideia do Eduardo Fischer. Eduardo, eu tenho que homenageá-lo, porque, olha, a ideia, não tinha ideia, não tinha mais. A Kaiser comprou a Copa do Mundo. A seleção brasileira passou a ser da Kaiser. E nós atendíamos a Brahma. E causou um frisson dentro da companhia. E aí o Eduardo falou, todo mundo mal. E o Eduardo chega para mim, para todos da criação, falei, eu tive uma ideia. Falei, qual é essa ideia? A ideia é, eu só quero que o Ronaldão, assim, o Ronaldo fenômeno, só faz, quando ele faz um gol, ele levanta a mão, faz só o número 1. Vocês lembram disso? Lembro. Fazia o gol, fazia só o número 1. Ele não falou de propaganda, não falou de nada, não falou, etc. Só quero isso dele, só isso. Não tem problema. E aí virou o que virou. Todo gol que ele fazia, ele levantava a mão. No break, tinha o break da Kaiser e o nosso break, que era pensou cerveja, pediu Brahma, a número 1. E o Ronaldo fazia o gol e fazia assim, todo mundo fazendo. Então, assim, o poder da ideia, a ideia soberana é a ideia para o corpo de vendas também. Maravilhoso. Maravilhoso, Neto. Cara, a gente podia ficar aqui a semana inteira conversando, né? Mas foram 52 minutos, Netão, de pérolas, de coisas incríveis que a gente vai ouvindo e que a gente vai colocando em xeque muitos dos nossos conceitos. Eu tenho certeza aqui, porque eu conheço muitos de vocês que estão assistindo, que algumas coisas, alguns pensamentos, alguns pré-conceitos foram colocados em xeque por toda esse conceito e esses exemplos incríveis que o Neto tem para compartilhar com a gente. Então fica a dica, perceba a importância não apenas de ter o produto, mas de que esse produto que você tem hoje seja percebido pelo mercado como o produto que ele merece ser no coração das pessoas. E isso quem faz é comunicação. Sua equipe de vendas está pressionada? O Neto falou aqui, ó,
Ninguém ganha o jogo sozinho. Então, tá faltando uma ajuda para esse pessoal. Considere isso. Será que você não poderia ajudá-los trazendo para eles uma ideia, como disse o Neto aqui, uma ideia que caiba num bottom, uma ideia capaz de viralizar através das mídias sociais, e o investimento que você vai ter talvez seja menor do que aquele que você teme fazer. Netão, eu só tenho a te agradecer por esses 50 minutos de prazer que você trouxe para todos nós aqui, principalmente para mim. Deixo você com as suas palavras finais para depois eu encerrar o programa. Mas, Netão, mais uma vez, uma aula, hein? Imagina. Gente, muito obrigado, Fábio, muito obrigado pela essa oportunidade. Só quero falar para vocês que, assim, fico à disposição. Fábio tem os meus contatos. Não posso perder também a oportunidade de falar que sou um bom vendedor, graças a Deus. Sou um bom criador, mas, antes de tudo, eu sou formador. Assim como me formaram, eu tenho não a obrigação, mas o prazer de formar pessoas. Muito obrigado. Perfeito, Netão. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, obrigado pela audiência de todos vocês. Espalha a notícia, porque tem ouro sendo produzido nos nossos episódios de podcast e hoje, na minha opinião, foi um dos mais especiais. Então fica atento para as nossas mídias sociais, você vai ser convidado a assistir outros episódios que já estão sendo produzidos. Obrigado pela sua audiência, obrigado ao Netão, obrigado a todo mundo que ajudou a gente aqui. Um abraço e até a próxima.